Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor, ou namastê, ou axé, não sei qual que é a denominação. Não, com certeza vocês são católicos, então a paz do Senhor. Meu nome é Davi. A gente só não quer crente aqui, tô brincando. Meu nome é Davi, estamos mais uma vez aqui com os irmãos Rick, Vaporub, Cris, e o nosso fenomenal, apoteótico, Pato Samuel. Gostou da gente? A gente gosta, né? Os patos são vaidosos, né? Renda, pano e fumaça é compadre Com mesmo. certeza. Você vê as roupas que ele usa? Fica empolgadinho, vai lá, vai. Começa esse programa. Volta, Marcos. 3 episódios. A gente não tá conseguindo concluir um episódio, entendeu? Comigo Aqui virou não uma bagunça. tem conclusão, tem considerações finais. Aqui virou uma bagunça. Rapadeira, volta, Marcos. Volta. E falando em voltar, a gente vai ter que voltar um pouquinho naquele tema lá, Isso. mas agora numa nova perspectiva. E aí, tem como aliar ciência e fé? Tem jeito, gente? A provocação que eu faço. É importante para que tenha menos guerras. Já desde Agostinho traça essa ideia. Agostinho fala de 2 pulmões. João Paulo II plagia, se bem que eu acho que quem escreveu foi Joseph Ratzinger, porque João Paulo II acho que era melhor com teatro que com filosofia, mas enfim, né? Ele assinou encíclica 2 asas que levam até Deus. Então não se pode prescindir, porque tanto fé quanto ciência são movimentos da razão humana que esbarram nos limites da razão humana. Que quando escolhe um objeto e o delimita, consegue chegar até um determinado ponto. Quando escolhe do lado de cá, consegue chegar até um determinado ponto. Então elas têm que ser diferentes, mas não podem se contradizer. Isso é que é importante. Agora, o que isso significa, eu não sei dizer, não. Eu queria trazer aqui também, agora eu tô assim, né? Todo episódio que tem brecha, eu trago um livro. Referências bibliográficas. Fica mostrando um pouquinho mais, porque abaixa rápido e... Dá para pegar aí, meninos? Bíblia e natureza. Então, esse livro aqui, ele tem esse objetivo, sabe? De trazer essa harmonia e trazer reflexões. Então, são inúmeros artigos compilados com propostas de bioética, astronomia, física quântica, metafísica. Então, numa linguagem muito simples, sem entrar nos méritos técnicos, mas que colocam de forma muito fácil para ser digerido. Isso que para alguns se assustam de, mas eu não entendo. Esse livro, os 2 livros de Deus, Bíblia e Natureza, fica aqui como uma dica preciosa para quem quiser aprofundar nesse assunto. É livro católico? Sim. Tem que ser, porque protestante não acredita. Não. A resposta O protestante lê pouco, né? É de Lutero pra frente. Billy Graham. Coloca a plaquinha lá. A plaquinha já estourou. Mas já caiu. Mas é sempre desse mesmo princípio que você trouxe, né? De fé e razão são 2 asas para... Mas cada vez mais o que é importante considerando o paradigma da ciência contemporânea, fica difícil de encontrar os pontos de intersecção. Antes era mais fácil. Você perguntar a Tomás de Aquino, teologia é ciência? Sim, a ciência é mais elevada, porque ela tem como objeto o próprio Deus, que é a origem de todo conhecimento e sabedoria. Portanto, é o que há de mais elevado, o que se pode conhecer. Para o conhecimento contemporâneo não dá, porque a ciência hoje para nós, ela pressupõe a capacidade de isolar, repetir, acompanhar, verificar. Então, Deus não cabe numa ampola. Não. Então, ele não existe. É impossível, né? Para a gente, também falar que evoluir aqui os nossos debates, né? A gente falou um pouquinho sobre a, abre aspas, teoria da evolução, né? Que o Cris comentou lá, não é bem evolução e tudo mais. Agora, a gente tem que falar um pouco do criacionismo. E aí, é entre aspas mesmo? É criacionismo in natura? Não pode ser. Na perspectiva de fé, é preciso que a criação pressuponha um momento de intervenção do próprio Deus, porque tudo era Deus, desde o princípio. É bonito quando o hebraico fala da glória divina, ele usa o kabod, que é a ideia de uma coisa gorda e cheia que preenche todos os espaços. Já achei um nome pra mim, cabote. Entendeu? Então Deus... Chega de motomoto. Deus era isso. Ele reduz-se, na perspectiva cristã, cria o caos. O caos é os gregos. Ele reduz-se e cria o nada.
Do nada ele cria o ser que não é ele, o ser que existe. E aí o primeiro ser que existe na perspectiva bíblica é a luz. Então Deus habitava tudo, ele se reduz e se contrai de alguma forma, surge o nada, do nada decorre o existir. Então essa é a perspectiva cristã. Os gregos nesse aspecto e os romanos, e as religiões, por exemplo, aqui, elas são mais felizes em dizer que, na verdade, o universo é eterno, o que corrobora muito mais com a ciência contemporânea. Porque a ciência contemporânea tem dificuldade de imaginar o que teria sido criar alguma coisa. Porque o que é o nada? A nossa cabeça humana não dá conta de conceber o nada. Já pararam para prestar atenção nisso? E nem o espaço eterno, que não tem bordas. E não dá conta. Tenta pensar o nada. O nada é ser. Interessante. O nada é ser. Se é ser. Então, nunca é nada de nada. E dentro disso, eu consigo enxergar uma divisão em 2 grupos. Uhum. Deus primeiro cria ali, na verdade ele faz uma separação, então ele separa a luz das trevas, ele separa o céu da água, depois o mar da terra. Então ele primeiro separa, depois ele cria as estrelas, que são os astros celestes, logo em seguida as aves e os peixes, e aí o homem. Então, ou seja, primeiro ele projeta, depois ele povoa. Ele coloca esses... Mas então já existia água, céu, terra? Na perspectiva do Gênesis, sim. No início, Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a água. O Gênesis não fala quando a água foi criada. É uma incoerência lógica. Assim como o sol que é criado no 4º dia. Então, quer dizer, o texto ele não se constrange de ter contradições, inclusive a partir dele mesmo. Não precisa de Darwin, de Newton, não. O próprio texto vai deixando lacunas muito embaraçosas. Pois é, mas é uma questão de apreciação da fé. Gênesis sem fé é o quê? É uma literatura. Pois é. Para ele ter esse sentido... Tem que ser mediado pela hermenêutica da fé. Da fé. E não cabe fé numa teoria da evolução. No sentido, não naquela fé que falávamos no episódio anterior. Como um paradigma, um pressuposto. Isso. Cabe essa ciência moderna de apreciação de evidências. Isso. De matéria. A gente está tentando dar respostas através de uma capacidade nossa, possivelmente divina, ou com certeza divina, de poder apreciar esses fenômenos da natureza. E tudo isso tentar entender. E tudo isso começou com Kant, um protestante. Porque Kant é o primeiro a deixar de ser cínico, que ele fala, vamos pegar o que é do teórico e vamos deixar isso para os teólogos. Vamos pensar aqui na razão prática, vamos criticar a razão pura. Então, sobre o que acontece lá no céu, isso aí não é problema nosso, não. Vamos trabalhar com o que acontece aqui. Uma ideia como essa podia vir de um protestante. Entende? Ele não tem constrangimento nenhum de dizer para que nós vamos ficar brigando uma coisa que não dá para verificar, gente. Vamos para a razão prática. Pois é, mas dá para trazer aqui também uma dicotomia importante. Por que tem esse esse falso embate entre essas ideias que a gente está trazendo, às vezes, de ciência, de fé, do evolucionismo, que não é uma palavra muito boa, não, tá? Esses ismos, assim, a gente tem que evitar, né? Com certeza. Ismos... Lá ele. Capitalismo. Bolsonarismo. A evolução e a criação. Geralmente o criacionismo ele precisa se sustentar na fé e na leitura do Gênesis, como de fato está narrado ali. Do outro lado, quem enxerga também a evolução como um processo completamente aleatório e ocasional tende a tirar da equação qualquer presença divina. Ou um design inteligente, por exemplo. Ou não? O design... Cabe ou não? O design inteligente é muito difícil de ser analisado do ponto de vista científico porque ele está já pressupondo uma presença divina que não consegue colocar numa equação. É uma curiosidade agora material. De menino. Quando eu estava estudando biologia, me explicaram que a orquídea
tem aquele formato, porque ela lembra uma borboleta, é a borboleta tarada que não enxerga muito bem, vai em cima dela, aí ajuda a polinizar e por aí vai. Como é que a borboleta, a orquídea, sabe que ela tem que parecer com a borboleta? Entende? Porque tem coisas assim na natureza, né? Como é que... Uma planta tem consciência? Porque esses movimentos nas plantas é muito interessante, né? Pois é. Como é que ela soube que se ela se parece... Aí vai dizer, porque várias diferentes, aí depois só sobrou as que... A questão da adaptação é aqueles que têm maior chance de sobrevivência, aqueles que estão mais aptos a passar os seus descendentes têm a tendência de permanecer. Entendi. Aí seria uma resposta. Então, mas é muito... A gente tá falando de seleção natural. Não, mas falando de seleção mas natural. isso aí... mas eu tô dizendo assim... Principalmente que é uma interação animal-planta. Mas é por isso que eu tô dizendo. Interação mas entre considerando que necessariamente... A dúvida veio do nada. Não, mas considerando que não necessariamente a orquídea precisa da borboleta... Não é interessante uma orquídea que parece com uma borboleta? Com certeza. Aí fica tipo assim, lança uma pergunta, mas quem foi que ensinou isso, né? A gente tá falando de consciência dos vegetais, né? Mas aí que é a ideia de que poderia, não tô falando nem em Deus aqui não, mas tem alguma coisa aí que poderia ter pensado e organizado e por aí vai. Você usa isso para defender o design inteligente ou... Eu uso isso para dizer que tem uma dúvida aí, que a ciência tem que assumir que é uma probabilidade absurda de que não exista uma lógica. Não vou falar Deus, não. Estou assumindo aqui o lugar de ateu. Mas é uma probabilidade muito absurda. Quer dizer, tem que ser muito crente para chegar à conclusão de que isso é apenas uma questão ocasional. Eu acho, tá? Pois é, eu não sou... mas esse que eu disse é um extremo de quem está lá... ser agnóstico de negar qualquer tipo de intenção divina, de qualquer propósito divino. Não vou nem no divino, não. Eu vou pensando numa lógica normal. Sabe? Não estou nem colocando Deus, não. Isso é conversa de Richard Dawkins, que é aquele que fala assim, que se não tem Deus e só evolução, e a evolução para o ateu mesmo, era também a espinha dorsal, né? Porque você entendeu como é que se explica tudo, né? Explica tudo através da evolução. Mas aí qual é o propósito disso tudo, né? Para Richard Dawkins, por exemplo, é simplesmente a passagem dos genes. Não. Que se reproduzem. Eu acho que isso é razoável. Pouco, inclusive. Não, eu acho que isso, prescindindo da hipótese divina, isso é razoável. Então, mas isso não expressa o consenso em cima da evolução. E nem poderia, porque alguém que tiver um consenso estará dando uma resposta cabal para uma coisa que ele não tem certeza. E outro problema, você não pode dizer que não existe, você não pode verificar aquilo. Por exemplo, seria como se nós tivéssemos a pretensão de dizer o que se dá dentro de um buraco negro. Não dá para você saber. Tem que entrar lá. E você sabe que às vezes isso aí é atribuído a Darwin, achar que... porque ele era agnóstico, como a maioria dos biógrafos concordam que ele era. Não tem nada a ver com a origem das espécies. Não tem nada a ver com os estudos dele, isso daí não. Inclusive, no livro Origem das Espécies... É tipo nós com Jesus. Ele fala umas coisas, alguém escreve, aí você faz uma igreja. No livro, mas vai lá na conclusão, ele fala do Criador. Entendi. Ele fala do Criador. Ele quase foi... pastor anglicano? Como é que fala? Padre anglicano? Ele chegou a estudar. Mas enfim, o que aconteceu na vida dele, só porque comecei a falar aqui, é porque ele teve uma série de perdas. Ele perde uma filha com 10 anos. Da filha e tal. Isso traz muito mais sentido para ele ter se tornado agnóstico do que pelo próprio conhecimento científico. Claro. Agnóstico, eu entendo que é aquele que não nega. Aquele que eu não sei. Ele achava que o ser humano não teria competência para entender. Mas não tem nada a ver com a coisa de protestante, isso é bem... Isso é o sintoma terminal explorou, né? protestante. Quer dizer, eu não vou saber, então deixa pra lá. Mas é porque é o seguinte, o Samuel é mistério. O Samuel tá brincando aqui, mas principalmente no meio adventista, é 100% literário, entendeu? Então, para eles, o que nós estamos discutindo aqui é uma perca de tempo. Claro. Porque é criacionismo. O que é uma hipótese razoável. Entendeu? Então, eles são totalmente fundamentalistas. O que é razoável.
Pois é, e o design inteligente, ele bebe dessa fonte. Ele bebe de várias fontes, até alienígena. Então, ele tem eu não vejo... Entendi. Consciência, eu não vejo consciência, ele não tem como entendeu? ser Eu não vejo... verificado. E o pessoal... É difícil falar, porque não é necessariamente o ramo da ciência mesmo, design inteligente. E às vezes o cara tá falando de design inteligente, ele já tá mandando um terra plana ali, entendeu? É meio... E nem pode sê-lo. Isso. Mas essas coisas, por exemplo, você enquanto biólogo, enquanto cientista, que coisas que você vê na natureza que você fala, opa, tem um negócio esquisito aqui. Não pensa como cristão, não, entendeu? Pensa como... tem um negócio aqui que é esquisito. Isso aqui, olha, pelo que eu já estudei, isso aqui é estranho isso aqui vindo nada. Já se viu pensando em algo assim, por exemplo? De contemplação. Não, mas não pensa como religioso, não. Pensa como cientista. Tipo assim, você esbarra numa coisa ali e fala assim, não, isso aqui, tudo que eu vi até então, isso aqui seria muito problemático para ter esse efeito. Sinceramente, não. Não tem nenhuma coisa que você olha que você... O próprio processo Não, sinceramente, já não... Por exemplo, a questão genética, quando você olha, por exemplo, por que eu me pareço com meu pai, com a minha mãe, já dá para hoje mapear muito bem os genes para saber por que uma coisa e outra. Isso dá para saber já hoje em dia ou ainda tem gente que fala assim, tipo assim... Acho que... Saber muito mais. Dá para ter um paralelo bonito aqui, a ciência às vezes pega umas coisas de Gênesis... Porque ciência é fé, insisto nisso. Pois é. Sim, eu estou entendendo. Mas nós temos uma como que se fala? Uma regressão, uma engenharia toda em cima das mitocôndrias. Eu vou chegar lá na Eva mitocondrial, ver de onde é que eu vou ali, né? Que eu acho interessante ter pegado esse nome de Eva mitocondrial. O que é essa história aí, né? As mitocôndrias a gente só recebe da mãe, porque no momento da fecundação o espermatozoide precisa ali de uma energia, as mitocôndrias, que são as organelas que fazem a produção de energia, o ATP, elas migram lá para trás, então o material genético que entra da célula haploide entra e o restante fica para trás. Então não entra ali no óvulo, então nossas mitocôndrias são só da mãe. Se a mitocôndria é só da mãe, a gente só recebe das mães, é possível... ele não tem informação nova, não tem mescla gênica. E essa regressão é possível. E é interessante que ela deu lá na África. É curioso. Quando voltou lá na África. Lá na África mitocondrial, assim como tem o Adão do cromossomo Y também. Porque tem? Se a gente só recebe... perfeito. A mescla gênica acontece toda vez que se vai gerar... Claro, mulher não tem Y. Então, o cromossomo Y, ele tende a não ter muitas mudanças. Então, a gente está sempre herdando. Perfeito. Faz engenharia reversa. Então, mas ver esse processo não é ver Deus? Entendeu? O tempo todo. O pai não tá me quero entrar apertando nisso aqui, ainda, não. Você nunca contemplou um negócio Não, eu não quero entrar nisso ainda, não. Deixa Deus quieto. Daqui a pouco ele chega aqui. Certo. Entendeu? Mas que não vem o diabo antes. Chega junto. Eles são colegas lá no Jó. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Eu tô querendo ir do mesmo jeito como padre. Eu gosto de levar a dúvida como método. Eu sou bem descartiano do ponto de vista da igreja. Estou propondo a mesma coisa do ponto de vista da ciência. Onde é que estão os furos? Eu acho que isso é importante. Estou falando de fé, não. Estou falando... Você não olha nada dessa dimensão científica que você fala, gente, isso aqui não casou, não. Isso aqui não... Entendeu? Sim. Entendi. Em que elemento do que você viu até então? Mas é porque eu não espero disso uma verdade absoluta. Não, tô falando de dúvida absoluta. Não de verdade absoluta. Uma dúvida. Como, por exemplo, eu acho que um grande ponto dificultador para a ciência é o surgimento da vida. Com certeza. Quer dizer, você olha para o que é uma estrela que explode, não sei, uma massa que fica girando em torno, depois resfria 4 bilhões de anos, aí 14 bilhões, aí 4 bilhões, surge alguma coisa ali que... E o que eu acho que aí também é um furo da teoria da evolução, porque... Se isso é progressivo, devagarzinho, por aí vai, pensando em Pangeia, quer dizer, eu tenho que crer que, vamos pensar numa família, por exemplo. Aqui tinha uma ameba. Aí uma ameba virou silva, aí virou uma zebra.
Outra ameba, não mexe com Silva de novo, não, entendeu? Aí virou a borboleta. Aí eu falo, não pode dizer, porque numa mesma ilha, pensando em acasalamento, feromônio, aquela coisa toda, era para, tipo assim, uma ilha só das zebras, um continente só dos macacos e outro só das borboletas, porque não é devagar, não é progressivo. Aí eu tenho que crer que milhões de espécies tem que ter tido, tipo assim, é religião, isso é religião. Aqui, nas milhões de espécies, uma zebra não cruza com o macaco, porque tá mudando. Se cruzar, vai ser borboleta, tá entendendo? Isso é questão de fé, ué. Deu pra entender a minha caricatura? Não. Você teria que ter, tipo assim, umas 10 espécies. Aí separou Pangeia, aí aqui tem só cavalo, aqui tem só borboleta. Isso é tudo devagar, progressista, aquela coisa toda. Você teria que ter tido isolamentos radicais em cada espécie. Eu só consegui imaginar um macaco zebrado com asinha de borboleta. Só consegui imaginar isso. Arca de Noé, porque a Arca de Noé é você pegar um casal. Aí você pega um casal, aquela coisa. Aqui não, eu teria que pegar milhões. Quantas espécies tem atualmente hoje? Quê? Quantas? Meu Deus. Chega a bilhão, não deve chegar? Porque nós estamos falando de então espécie, eu teria que então ter. Pegando todos os grupos. Então eu teria que ter bilhões de isolamentos. Eu teria que ter necessariamente. Você está pensando em isolamento, mas tem mais mistura que isolamento. Mas é por isso que eu estou dizendo. Onde é que for o ponto? Mas é que eu estou dizendo. Mas não é progressivo? Não é devagarzinho, com muita calma? Então, quando é que foi que a zebra parou de encontrar com o macaco a ponto de não zerar uma zebra macaco? Eu não consigo ver isso sem ter uma intervenção divina, não, Samuel. Mas é por isso que eu estou dizendo. Não vou dizer divina, não estou dizendo que é um ponto de fé. Crer nisso é mais desafiante do que crer na Arca de Noé. Okay. Porque a Arca de Noé é falar assim, olha, durante 2 anos até a vaca entrar no cio, não come picanha aqui não, tem que ter uns 3 bezerros. Aí tudo bem, isso aí dá para crer. Agora, a hipótese de um isolamento ao ponto de gerar milhões, bilhões de diferenciações, aí tem que ter um ato de fé para crer nisso. E tem que ter fé. Sim. Porque são bilhões de possibilidades. Então você teria que ter, mesmo. Assim, zilhões de por isso que a escala sempre também ela é longa. Ela não é uma escala de 5 mil anos. Mas aí é que é o problema. Porque se ela é longa, eu teria que ter um isolamento. Eu tenho que pegar uma mosca e falar com ela assim, até virar uma barata, você não vai lá não. Tá entendendo como é que isso é uma questão de fé? Tem que ser, ué. Tá, na seleção natural, um dos processos, porque são vários processos. Um dos mais bem explorados é da vicariância, que quer dizer aquele que há sim um isolamento geográfico. Quer dizer que uma determinada população ela pode ser isolada. Mas em proporção de bilhões? Não, porque são bilhões de espécies, teria que ser. Eu tô aqui pensando na especiação de um grupo só. Porque se a gente levar para nós, vai fundir os outros. Não, e não tem tempo suficiente para isso. Eu estou querendo dizer assim, pensa bem, o processo natural disso que você explicou. Você teria que ter zilhões de anos. Não é bilhão, não, é. Eu entendo o que você falou. Você está falando assim, por exemplo, assim, vai acontecendo devagarzinho, aí vai tendo isolamento, aquela coisa toda, você vai criando uma diferenciação, o ramo aumenta. Mas se você pegar, por exemplo, quanto tempo demora, via de regra, a gente já deve ter condição de calcular isso. Para ocorrer essa diferenciação, tipo assim, do ponto de vista de uma cobra coral e uma naja. Quantos bilhões de anos você precisa de milhões de anos? Não, às vezes não milhões. Tem especiação. Eu dei um exemplo dos peixes, eu explorei ele mal. Por exemplo, num lago, determinados peixes estavam sob uma condição numa parte do lago. E essa mesma população também estava numa outra parte, e, portanto, em diferentes condições de pressão. Pressão, quando eu falo da seleção natural. Perfeito. Essas duas populações tiveram mudanças morfológicas e genéticas. Perfeito. A ponto de não terem mais a tendência de acasalar. Mas isso aconteceu... Isso pode ser encarado como espécies diferentes. Mas com bilhões de espécies é uma questão de fé. Para crer isso com bilhões de fé, você tem que ter muita fé. Que é mais do que na Arca de Noé. Tá bom. É mais do que na Arca de Noé. É o campo hipotético Não, é mais do que hipotético. É da ordem do ilógico. Isso é pior do que a Arca de Noé, gente. É muito pior. Pega cada espécie, calcula 40 mil anos e multiplica por bilhões. Estou dando um tempo mínimo. Pega isso, coloca. Vamos pensar uma média. A média é que uma espécime aí... vou chamar Mas isso não acontece concomitantemente com as espécies? Mas é que é um problema. Se acontece concomitantemente, não poderia ter tantas diferenciações. Véio.
Você tem que ter bilhões de casos isolados, porque senão você não teria tanta diversidade, não poderia ter, gente. Eu não estou dizendo de fé, não, estou dizendo uma questão de matemática. Vamos pensar, por exemplo, multiplica bilhão, vamos imaginar, por exemplo, assim, tipo assim, multiplica bilhão por 5 anos, para pensar numa média. Você já chega num número astronômico. Mas olha só. É o que o partido roubou do Brasil. Esse é o Petrobras. Qual partido? Deixa eu ver se eu consigo exemplificar o que você está dizendo. É o seguinte, partindo do princípio que nós temos 14,5 bilhões de anos, vamos transformar isso num ano. Perfeito. Então, o 1º de janeiro é o 0 ali. Perfeito. Ok? Nós, Homo sapiens aqui, estamos no dia 31 de dezembro. Perfeito. Às 24 horas e 59 minutos e 55 segundos, você está entendendo? Isso. Então, tipo assim, nós já estamos aqui numa ponta no final. Não dá tempo para isso. Eu teria que ter um universo de trilhões de anos para que esse processo fosse progressivo, para que houvesse isolamentos, para que eu tivesse possibilidade de isolar ao ponto de gerar tantas diferenciações. Será que a questão genética no início da vida não era mais plástica? É por isso que essas evoluções... Poderia ser, mas teria que ser tipo assim, uma coisa de 20 segundos. Um peixe aqui, aí gerou um beta aqui é um lambari, aí gerou um salmão. Entendeu? Já não dá mais. Assim, eu imagino isso. Teria talvez que ser. A nossa questão genética teria que ser. Mas teria que ser pelas questões climáticas, enfim, a atmosfera, as coisas. Demais, porque vamos imaginar que a gente começou como realmente uma ameba, que é bem plástica, né? Isso. E a coisa foi, cada ameba foi se desenvolvendo. Mas teria que ter isolamento, porque senão não daria certo. Você teria a ameba do Silva que ia encontrar com a dos Pereira. Aí poderia ter Silva, Pereira e Almeida. Mas Silva, Pereira, Almeida, Machado, Fidelis, não tem como não, gente. É por isso que eu estou dizendo. É uma questão de fé. Não estou falando aqui como padre, estou falando como um cientista. Isso é um furo de ordem maior. É por isso que... E eu truco quem disser para mim que não é por isso que é uma teoria. Se não tivesse essa brecha, não... Que eu acho que é a melhor explicação até agora. Exato. Eu sou católico, apostólico, darwinista. Eu quero professar aqui eu creio na evolução, eu creio, entendeu? Até mesmo porque a gente não tem como entendeu? Refutar outra possibilidade até então. Não, porque eu creio, eu acho que ela tem lógica. Só que eu tô querendo dizer que assim como quando alguém vira para mim e fala assim, o que é a vida, o que é a morte? Como é que vai ser lá em cima? Eu falo, não sei. Quando alguém me pergunta como é que isso aconteceu, eu disse, não sei. Aí tá bom demais. Agora... O que eu tô dizendo é que, tanto quanto o pastor e o padre dizem que quem crê em teoria da evolução vai para o inferno, quanto o cientista que ri da Arca de Noé e não usa o mesmo critério para a teoria dele, estão errado. Entendi. Porque se você pegar a Arca de Noé e comparar com isso que ele falou, crer na Arca de Noé é mais plausível. Tem muito mais lógica. É muito mais fácil acreditar que o leão ficou 2 anos comendo só capim e depois comeu o filho da vaca, depois já tinha virado umas 10 vacas, do que acreditar nisso aí, gente. Mas não é questão lógica. De acreditar, é questão de se concluir. Mas... Aqui, só para jogar mais álcool 70 aí nessa fogueira, vocês acham, falando aqui um pouquinho de seleção natural, vocês acham que a seleção natural é compatível com o propósito divino? Eu penso que sim. É porque Deus, quando ele quer, manda fogo. Esse negócio de dilúvio foi seleção natural. Exatamente, uma grande seleção. Exatamente. Então, acho que é muito compatível. Agora, não é que não é compatível. Ela é extremamente problemática quando nós vemos a morte de uma criança. Porque quando você vê uma criança definhando de câncer... Se a sua esposa te ligar aqui agora, falando que a sua filha caiu lá agora. Não gosto nem... Seu filho. Você vai fazer o quê? Tchau e benção. Pronto. A gente interrompe isso aqui na hora. Eu tenho certeza absoluta. Se ela ligar aqui agora e falar assim, olha, chegou em 40 graus de febre, não tem ninguém. Vocês largam isso aqui agora. Como é que um Deus dá conta de ficar quieto? Com as crianças morrendo lá desde a Eva mitocondrial, porque tem vários abortos que acontecem o tempo inteiro, né? Onde é que tá a alma nisso? Eu queria trazer aqui também o que o pessoal que... É um Deus bom, aquela coisa toda, mas, enfim, ele é bom, mas tem um tanto de gente aí que tá gritando. Que pai sábio, né?
Ao ponto de dizer, não, minha filha acabou de cair aqui agora, mas tem um bem maior depois disso. Por isso que nós temos cínicos como Schopenhauer. O que existe é a vontade cega da natureza. Olha uma águia devorando uma serpente, ali você vai ver Deus. Na perspectiva de Schopenhauer é isso. Ali está Deus. Porque é a vontade cega da natureza. Então, você me fez lembrar que Deus saiu para comprar cigarro. Então. Isso. Você me fez lembrar que isso aqui não é o que nós cremos, não, gente. Isso aqui é filosofia, entendeu? Mas Schopenhauer diz isso. A natureza é cínica. De uma concepção de um ex-padre e paleontólogo, o professor Castro Cartelli, aqui inclusive tive a honra de trabalhar, ser orientado por ele, que era padre e hoje é uma das referências na paleontologia lá do Museu da PUC. Inclusive, esse papo todo de evolução do homem e tal, vai ter exposição lá na PUC, no Museu da PUC. Interessante um padre virar paleontólogo. Padre, pois é. A igreja do Araújo. Cartelli e aí? A igreja do Araújo, idiota. Ele diz no sentido assim de que às vezes era um argumento utilizado para rebater a presença de Deus, alguma coisa assim. Mas, na verdade, pode ser usado também como prova, como evidência, né? Do Deus que cria, né? Não só do Deus que criou, assim, que a gente não consegue conceber quais são os mecanismos que Deus dispõe. E o propósito. Então, isso. E aí ele pode não só ter sido aquele evento de criação lá atrás, né? O fato da evolução acontecer até hoje é uma presença viva de Deus criando até hoje. Poderíamos ler nessa hermenêutica que, de fato, há um movimento contínuo de acompanhamento, que é o que nós chamamos, na perspectiva filosófica, teodiceica, de hipótese teísta, de um Deus que cria e continua velando, acompanhando a criação. O que é um problema, por exemplo, que aí, você falando mais uma vez, né, de onde se aproxima e começa a dar chute no sistema, é quando, por exemplo, entra no caso da criação do homem. Porque para a ciência, no sentido estrito, a consciência ela é um equívoco de sinapses neurais que produzem a ilusão da consciência. Para a fé cristã é um momento onde o boneco de barro, ou que quiser chamar, primata inferior, se torna a imagem de Deus. Aí é que é o problema. Porque o que a ciência vai chamar de deslize de último movimento das 23 horas e 59 minutos, a fé chama de momento criativo de Deus. Esse que é o problema. Imagem e semelhança, ela vai muito além, ou ela talvez nem seja na parte física. A gente entende essa imagem e semelhança na questão da inteligência. Aqui. Né? Da nossa capacidade de vontade, o livre-arbítrio. Então, é nisso que nos tornamos. E é uma série de coisas que a ciência vai dizer como equívoco. Olha, a teoria é psicanalítica. A consciência humana, na perspectiva freudiana, ela é uma espécie de neurose do macaco. O macaco fica neurótico. Não custava comer só a banana? Agora tem que pensar que banana tem preço, tem economia. Não só pensar. A revolução cognitiva é o pensar e compartilhar essa ideia. Entendeu? Aí agora começou a parada. Família para proteger o que a gente adquire vendendo banana. Banana mais para um ou banana mais para outro? Banana com potássio? Mais potássio? Banana divina ou banana? Entendeu? Então a ciência vai dizer, foi aí que começou a desandar. Então, mas para isso a resposta... É melhor continuar comendo banana. A resposta talvez não estaria no próprio Adão. E aí aproveito para fazer a pergunta que está vindo lá dos bastidores, lá do Agostinho da técnica lá. Que ele falou assim, ó, minha filha me perguntou, se é Adão e Eva, eles tiveram um filho, e daí? Como é que continua a partir daí? Com as irmãs? Como que foi? Nós precisamos responder esse tipo de pergunta também. A resposta e a inquietação diante de perguntas como essa sem resposta é o que me leva a ser um padre crítico. É ser cínico ao ponto de dizer que o texto bíblico não dá conta de dar essa resposta e que é uma contradição. Ótimo. É dizer que há um limite do texto bíblico, há uma contradição e que o grande objetivo é ajudar a perceber que de Adão e de Eva nós temos um Deus que ama e que vela por nós. E que não está muito preocupado em roubar o emprego do cientista para explicar se é genética, se não é, se é micro, se é macro. Tentar explicar. Se é agro, se é tech, se é pop, se é tudo. Com certeza. E se trouxesse um modelo que está até aqui nesse livro,
que ele parte de uma ideia assim, de que haviam vários grupos de Adão, mas há um casal real, que é aquele Adão cujo Deus se revelou. Então, vamos partir que a evolução seja uma verdade. Então, chegou nenhum patamar em que o homem chegou num estado evolutivo, em que Deus falou assim, agora chegou num momento em que eu posso transformá-la, minha imagem e semelhança, para que ele venha se dialogar comigo. Ou seja, é uma nesse hipótese momento razoável, mas que vai terminar num problema, aquilo que nós falamos sobre do pecado original. Mas eu penso que o pecado original, bom, nessa linha de raciocínio, o que ele pode ter feito? Uma vez que você nomeia um casal real, o pecado original é como uma bomba atômica. Que não pode ser. Que vai refletir, vai impactar todos aqueles indivíduos, ou seja, apesar deles... Isso ferra com a moral da igreja. Por isso que eu falo que, repito esse ponto sempre, a igreja não vai declarar mais dogma. Porque no momento em que ela fala sobre essa ideia do pecado original e por aí vai desse modo, agora ela tem que ficar rebolando o tempo inteiro para fazer caber. Entendi. Porque a ciência trouxe categorias que antes eram impensáveis. Você vê quando você lê os documentos de Pio XII, Dei Filhos, que ele tentou segurar até onde ele não pôde. Na hora que a ciência chega num ponto de compreensão do que é a genética, aí teve que entrar João Paulo II. Gente, não vamos mexer com isso não. Aí perdoou o Galileu, mandou um beijo para ele, falou, não... deixa do lado de cá, um do lado de cá. Como que ele vai ser canonizado? Entendeu? João Paulo II foi quem começou a perceber, falei, não faço não, gente, porque começa a explicar demais aqui, não entra nesse ponto não, porque o negócio vai desandar. Aí trouxe o Stephen Hawking lá para fazer parte da Academia de Ciências do Vaticano, entendeu? Deve ter dado uma pensão para ele lá, para de brigar. Então, caricaturando, mas foi... Deu o radinho dele. Porque, tipo assim... Porque a resposta a gente não vai obter. Tá? Não, e mais do que não vai obter, se você começar a explicar demais... Vem um moleque que está estudando aqui numa universidade federal, descobre alguma coisa que desmonta o resto. Aí a igreja construiu uma estrutura dogmática baseada numa coisa. O que eu quero dizer? Quando é que a igreja parou de querer se envolver nisso? Quando ela percebeu que Aristóteles iria ser superado. Esse aqui, assim, estou dizendo de uma maneira bem cínica. Mas quando ela percebe que a ciência estava entrando com uma outra estruturação lógica, uma outra base, aí ela começa a colocar um pouco no pé no freio de querer explicar tudo direitinho nesse campo. Porque se continuar nessa linha... Porque sempre na igreja, pode observar, o dogma ele é a expressão da fé numa estruturação da ciência possível no momento. Então, quando você tem só Platão e Aristóteles, você pega Platão e Aristóteles e fala assim, o que eles quiseram dizer é isso. Mas quando você tem Darwin, você tem Freud, Lacan e Jung, qual que é a base teórica para você construir o seu dogma? Porque você constrói, por exemplo, aqui em Freud, falando que a mente é o inconsciente coletivo, é o inconsciente individual, vem Jung e fala, não. É o inconsciente coletivo. Não existe indivíduo desvinculado. Aí ferrou com a sua ideia de mente, de homem, de alma. Ou seja, lá, Santo Agostinho já dava sinais, indícios de que Gênesis não é literal. Não, a gente não pode ser fundamentalista. A gente tem, o problema é isso, é porque a gente quer transformar aquilo de forma fundamentalista e aí quer fazer as coisas se encaixar. Mas se eu vou te dar um exemplo. A gente entende o contexto dos escritores sagrados no exílio da Babilônia. Uhum. Aí ele vai lá e coloca lá que Deus descansou no 7º dia. Pô, a gente sabe, eles trabalhavam de segunda a segunda, eles não tinham folga. Então, colocar uma teologia, vamos dizer assim, que demonstra que é necessário um descanso, é trazer para eles também, advogar em causa própria, falar assim, nós também precisamos descansar, entendeu? Se Deus descansou, porque nós não. Falar que Deus criou o sol é também mostrar para aqueles pagãos da época lá que tinham lá na Babilônia a adoração, só falar assim, não, esse sol que vocês estão adorando também é criação de um Deus. Nessas questões morais, sim, você pode chegar num certo consenso, mas quando você entra nos pontos mais basilares e fundamentais é problemático. Posso te dar um exemplo claro disso? Onde é que a vida começa? Ou melhor dizendo, onde é que o indivíduo começa?
Aí quando você está dizendo de um indivíduo adulto, é não matarás. Mas e no caso, por exemplo, de uma série de células que estão ali? A vida também é complicada. Onde é que começa? É o que eu já acabei de falar, por exemplo. Você pega um gene univitelino, você tem um único material genético ali. Acontece alguma coisa milimétrica, ou mais do que milimétrica, separa e vira 2 indivíduos. Se na concepção já existe a alma, eram 2 almas no mesmo material genético, mas não é um corpo. Aí, nessa hora, o padre vai brigar com o cientista, entendeu? Você tem que parar de falar, porque o cientista vai explicar algo que a igreja não sabia quando a patrística começou a trabalhar esses temas. Agora não, agora a gente olha no microscópio e percebe que... Entendeu? Mas aí não vem também... Ou, por exemplo, uma criança que nasce, por exemplo, com a cefalia, se ela não tem capacidade de desenvolver ali aquilo que caracteriza o que é um sujeito homem, ser humano, o que é aquilo? Aquilo, gente, eu estou querendo dizer aqui, vamos pensar, hein? Pelo amor de Deus. Não estou dizendo aqui que, evidentemente, somos contra o aborto como cristãos católicos. Estou dizendo assim, o que é? Quer dizer, é uma pessoa humana, é um indivíduo humano? Uma boa pergunta, Samuel. Boa pergunta. Atividade cerebral, o que é? Em que medida a atividade cerebral ela define um indivíduo humano? Mas morte cerebral não é o caso de dizer que ali não existe mais a pessoa. Cadê a consciência? Cadê a consciência? Tema para um programa aí, ó. Tá entendendo? Então, nesse ponto que eu falo que a gente faz um esforço para harmonizar, que a gente entende que a fé e a razão tá bonito nos documentos da igreja, mas quanto mais a ciência investiga as bases genéticas, ela vai se tornando mais materialista, não é porque ela é anticatólica, é porque ela vai indo à base, à minúcia, aquilo ali não tem Santo Agostinho que dá conta disso. Pois é, mas estudar, aprofundar nisso tudo, não é também admirar eu a acho obra que sim. divina? Acho que sim. Isso não deveria ser... Tem as 5 vias lá de São Tomás. Claro, acho deveria que ser a sexta. Acho que sim. Sim, nós estamos aqui buscando entender acho que coisa sim. da criação. Trazer Dante Alighieri aqui, que eu queria trazer Dante Alighieri. É o ser Dante, né? Você tem um Dante. A natureza é a de Deus. Não Estudar a natureza e fenômenos naturais é texto. Não tenho dúvida nenhuma de que... Olha o livro aqui. Não tenho dúvida nenhuma de que dá uma aproximação aproximação de Deus. que eu, como condição filosófica, sou, antes de teólogo, filósofo, cínico. Eu acho que o buraco é muito mais embaixo do que tanto a vã filosofia da ciência e a vã filosofia da teologia pressupõe. E acho que talvez há muito mais coisa entre o céu e a terra. Pois é, mas a sacada entre Adão e Eva e galho de árvore filogenético, tem muita coisa aí. Gente, aqui foi de Divina Comédia, assim, ó. Eu acho que tem. Mas você ia falar alguma coisa aí? Não, eu ia falar que, de certa maneira, há uma lucidez quando a igreja fala assim, olha, desde que tudo tenha sido criado a partir de um Deus... Entendeu? Há uma lucidez. Isso sim. Eu acho que concordo com você, que não é um problema, mas a questão é que a igreja cada vez mais tem dificuldade de assimilar o repertório científico e dar a isso uma conotação espiritual. Esse é que é o problema. E no dia que encontrar uma forma de vida fora do planeta? Entendeu? Nossa, pronto, aí acaba tudo. Já perguntaram isso para um cardeal na época lá, o Tarcísio Bertoni. Depende do que Mas Deus não é Deus do universo? Mas deixa eu te falar, depende do que você chama de vida. Não, e aí, se for uma vida microbacteriana, e aí? Não interfere. Se for uma outra vida... Não, mas é porque o entendimento... Uma vida inteligente. O entendimento tanto da fé, da ciência, de Gênesis, da teoria da evolução, de tudo, é que não foram vários eventos de criação da vida. Foi um. Isso também está na teoria da evolução. É uma criação, não tem vários eventos, não. Nós podemos ir lá pro History Channel lá e aí criar teorias de como é que o material genético foi parar lá em Marte? Aí, quando perguntaram isso pro cardeal, o cardeal ficou meio embaraçoso, eu teria dito assim, mas nós vamos catequizar eles, é óbvio. Ou então matar Ou então matar eu vou levar a família dos devotos, você já conhece? Eu não sei. Entendeu? Você tá entendendo? Essas estrelas, tudo que você está vendo é 7, explicar para vocês aqui, entendeu? Faça uma música em linguagem alienígena e bora, entendeu? E mata eles de gripe. E vamos de Elon Musk. Se não quiser, faz parte da gente também, entendeu? Caravela pra quê, meu filho? O negócio é sonda. Caravela não dá ré.
E vamos fazer agora, vamos caminhar para o final para fazer as considerações finais. Fica os especialistas. Pode começar aí com a... E aí? Ciência e religião é uma guerra de trincheira? Ou estão bonitinhos? Não tem guerra nenhuma, só tem discernimento. Eu acho que o que espera da gente é isso. Equilíbrio e discernimento. Eu acho que se não guerra, no sentido de um ódio, uma vontade, há um conflito. E há cada vez mais dificuldade de reconciliar do ponto de vista do ego humano que quer ser absoluto na sua formulação. Acho que o cientista e o Papa, eles tropeçam quando eles querem dar uma resposta absoluta e cabal ao que eles não fazem a mínima ideia do jeito que é. E acho que há pontos de convergência na medida em que a gente tenderá a se cansar cada vez mais de ficar brigando por coisa que ninguém entende. Eu acho que há eu volto a dizer, como posição filosófica, eu acho que o cinismo é importante. A dogmática, para falar das obras de misericórdia, como é que se salva, o que é importante ser bom com os outros e por aí vai. Mas o cinismo de, se Deus quisesse resolver o problema, é ele que viesse explicar. Pegando do ponto de partida onde vocês deixaram, eu acredito que nesse momento que cansar, esse momento em que a busca ela estiver chegando à beira de uma exaustão, nos tornaremos todos místicos. É uma boa resposta. Kierkegaardiana, inclusive, o salto da fé. Todos se tornaremos místicos. E Agora vocês... o que você acha? O que eu acho? Eu só acho uma coisa. Você que está aí em casa, para você ser um ser evoluído, continue nos acompanhando, continue deixando aí os comentários, continue curtindo e compartilhe para o assunto não morrer. Amém? Amém. Amém.